Meu nome é Karen Nelly, eu sou cristã, esposa, tenho 2 filhos, eu sou médica veterinária de formação, pecuarista tentante em formação, né? Porque hoje em dia o agronegócio é muito, ou mais importante, mas vou dizer para vocês, é uma lida suada, né? O meu tema, esse tema de doutrinação, ele é muito amplo. E eu fiquei pensando o que eu falaria para vocês que pudessem ajudá-los. O tema que eu escolhi, ele vai nortear vocês nessa batalha contra a doutrinação. Lavagem cerebral versus doutrinação. O seu filho não mudou de repente. Gente, não existe essa coisa, de repente o meu filho mudou. Como nós vimos no caso da primeira palestrante, que a mãe dizia, de repente, em abril, em março, março, abril, ela mudou completamente. E eu vou provar para vocês como a doutrinação, ela transforma, ela está transformando e ela vai transformar ainda mais se nós, como pais, professores, amigos, irmãos, primos, avós, não fizermos alguma coisa. O próximo, por favor. Peraí, isso aí todinho de contexto, hein? Agora ficou bom. Dulce, saiu todinho do contexto. Calma, gente, calma. Bom, vou tentar, vou contar minha história falando isso. Para vocês que são pais, não se enganem. Essa é bonita. Para vocês que são pais, não pensem que eu sempre fui uma pessoa neurótica, ficava olhando material didático do meu filho. Não, essa não era a minha realidade, sempre trabalhei muito. Mas um belo dia, quando meu filho estava com 3 anos, eu peguei um livrinho paradidático da escola e eu descobri algumas inverdades falando do agronegócio. Fui até a escola, conversei, mas aquela velha ladainha, não, mamãezinha, não é assim. Né? Não é assim que a coisa funciona, nós só estamos falando essa coisa da proteção do meio ambiente. Eu não tinha noção, gente, não tinha noção. Tá, me vi convencida, voltei para casa e no final de 2020 eu fui olhar o material didático do meu filho, porque nós ficávamos na fazenda por conta da pandemia. E foi aí que eu descobri, o meu filho tinha 6 anos na época, um conteúdo feminista. Eu fiquei um pouquinho revoltado, só um pouquinho, e resolvi olhar o restante do material e ali descobri mais inverdades no material didático. Conversei com a diretora da escola, que não mentiu, tá? Ela foi super aberta e ela disse, Karen, o negócio é o seguinte, o problema está na BNCC. Tá, falei, o que esse negócio come? Porque eu sou veterinária, eu não tenho noção do que é isso, BNCC. Cheguei em casa e eu vi o tamanho da bomba que estava no meu colo. A Base Nacional Comum Curricular, sim, eu li ela inteira. E aí eu resolvi pegar o meu perfil pessoal, que tinha 500 pessoas, abri e comecei a falar. Aconteceu uma coisa incrível, que de 500 pessoas abaixou para 350. E nisso eram meus amigos, tá, gente? Eram meus amigos. Eu falei, não, beleza, então quer dizer que eu tenho que continuar, que incomodou. Né? Incomodou, então eu vou continuar. E eu, desde então, tenho feito um trabalho nas redes sociais e em palestras com o movimento Pais e Professores Atentos aos Materiais Didáticos. Próximo. O que acontece? Isso. O que acontece? A maioria de nós pais, com a nossa vida corrida, nós não prestamos atenção que o tempo está passando. Então, a nossa menina, né, tão bonitinha, meiga, fofa, obediente. Aí você vai trabalhando, quando você vê, tá essa pessoa, né, cabelo verde, sovaco cabeludo, vegana, se dizendo Antônio. E aí você fala, Jesus, onde é que eu não percebi isso? O que aconteceu? Não, fofa, não foi de repente. A sua filha, Maria, virou Antônio, não foi de repente, e eu vou provar para vocês. Próximo. A maioria de nós, quando nós temos filhos, tá? Vocês que ainda não têm filho, calma que vocês vão passar, tá? Já chega. A maioria de nós, quando nós vemos algum comportamento assim, diferente, né? Diferente dos nossos filhos, a gente
dia, tá? Hoje em dia nós vamos para psicólogo, psiquiatra, enfim. Antigamente a gente fazia o quê? Eu sou da época do antigamente, tá, gente? Eu sou do raiz ainda. A gente conversava com os mais velhos, nós conversávamos com o padre, com o pastor, né? Com as pessoas que eram as nossas referências. Hoje em dia nós procuramos profissionais especialistas, só que o problema é que esses profissionais especialistas, na grande maioria, também foram doutrinados. Aí o que eles falam pra você? Não, mãezinha, adoro que me chamam de mãezinha, gente, adoro. Não, mãezinha, sabe o que é? O seu filho adolescente, ele está nessa fase de neuromaturação cerebral. Neuromaturação, mais esquisito. De neuromaturação, tá? O que acontece? A parte cinzenta, até os 12 anos, ela já está formada, já está madura, né? Que é a parte cognitiva, agora a parte motora. Agora a parte branca do cérebro ainda não, mas é só com 20. Aí você fala, beleza, só que tem um problema, né? A minha filha, além desses problemas, dessas questões todas, feministas, sovaco cabeludo, essas coisas todas que a gente, né, estamos encontrando nos nossos filhos, agora ela começou com uma certa confusão em relação à sexualidade. E aí? A parte branca que tá, como é que é? E nós esquecemos que tem uma coisa chamada, que são as influências. E hoje são diversas as influências, são diversas. Então nós temos os amigos, as redes sociais, os influencers, youtuber, cantora, aquela que rebola lá não sei aonde e faz tatuagem no furico, né? E todo mundo acha o máximo e aplaude. E as séries, os animes, gente, prestem atenção nos animes, pais. Nem vou entrar nesse assunto que é muito polêmico. Esse aqui não é, né? E as escolas, que é o tema que nós vamos focar hoje. Vocês entenderam, né? Vamos ter mais. Nós vamos focar hoje. Próximo, faz favor. Tá, já pode pôr no próximo. Onde é que está o problema? Por favor. A maioria de nós, quando nós falamos em doutrinação, nós pensamos nesse aqui, no professor com a camisetinha do Che Guevara, né? Na aula, o que acontece? Prestem atenção aqui. A doutrinação, essa escancarada, ela é mais fácil de nós ajudarmos os nossos filhos. Nós conseguimos conversar, mostrar, instruí-los, né? Essa aqui, gente, isso aqui livrinho comunista para criança, tá? Isso aqui nós conseguimos identificar com mais facilidade. Aquilo que a Isabela falou, a doutrinação escancarada, nós pais estamos preparados, porque a princípio nós conseguimos identificar essa doutrinação. Ou ainda, né, tem sempre um movimento revolucionário na escola, Marielle, né? Próximo. Agora, tem uma questão que eu quero apresentar para vocês, que para mim, uma das mais próximas, por favor, que para mim é uma das, que é o meu trabalho, tá, gente? Que é o trabalho contra a lavagem cerebral, que é uma doutrinação mais sutil. É uma doutrinação que nós não percebemos, porque nós estamos tão, como é que eu vou falar? Nós estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com os nossos problemas, nós confiamos cegamente na escola, nos nossos professores. Não, tá tudo certo, mas nós nos esquecemos que por trás da escola, dos professores, coordenadores, nós temos uma base nacional comum curricular, que acredito que a maioria que nunca sequer pensou que o problema pode ser que esteja aí, ou melhor, um dos problemas, tá? Porque, por exemplo, vamos falar de lavagem cerebral? Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais disso, leia o livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal de Bernardin. Ele fala sobre as técnicas de lavagem cerebral, as técnicas que já são empregadas nas escolas, tá? E aqui, por exemplo, Frida Kahlo, não pensem que Che Guevara morreu no coração da sociedade, dos estudantes. Ela só... Eu ia falar uma besteira enorme aqui, gente. Agora é a Frida Kahlo. O Che Guevara de hoje em dia é a Frida Kahlo. A sua filha de 5 anos vai conhecer Frida Kahlo. Por quê? Porque hoje ela é usada como referência.
Está nas camisetas, as professoras adoram a Frida Kahlo, mas elas não conhecem a história. Isso já vai induzindo os nossos filhos ao feminismo. Outro ponto é essa questão racial. Nós estamos construindo um buraco, uma divisão enorme. É importante falar de racismo? É, mas a forma como estão abordando essa questão dentro da escola vai provocar um verdadeiro cisma, se já não provocou. Porque a forma como é apresentado é muito semelhante ao que nós encontramos na teoria crítica racial americana. É muito semelhante, copia e cola. Então eu quero mostrar para vocês, próximo por favor. Eu quero mostrar para vocês como... eu esqueci dessa parte. Sem esquecer também que, além dessa questão de doutrinação e lavagem cerebral, nós temos um problema muito sério. Os pais terceirizaram a educação dos seus filhos. E eles compraram aquela narrativa da escola, sabe? Aqui o seu filho é protagonista. Daí a escola tem 1000 alunos, 1000 protagonistas, igual eu brinco, ninguém a planta, né? E como é que a abençoada da professora vai conseguir educar o filho dos outros se ela não está dando conta nem do filho dela, porque ela passa o dia inteiro na escola? Ou seja, nós estamos diante de uma geração sem educação. Ela não tem educação moral, não tem educação intelectual, não tem educação espiritual. Por isso, o número crescente de jovens com depressão, com ansiedade, viciados em tela, pornografia. A outra coisa, e ainda cobram da professora se o abençoado foi mal, porque ela não quis fazer o trabalho dela. Eu sempre falo para os pais, voltem para casa para educar os seus filhos. O problema é muito maior do que nós imaginamos. A outra coisa é dinheiro para educação. Tem que aumentar dinheiro para educação. Não, o Brasil investe muito em educação, mas investe muito mal. O Brasil investe muito mal em educação. O montante destinado à educação é muito bom, mas lá na escolinha, lá de periferia, nas escolas rurais, inclusive, que foram fechadas no governo Dilma, que hoje os estudantes das escolas rurais, que não existem mais, como no caso das crianças que moram na nossa fazenda, eles andam 70 quilômetros de estrada de chão para ter acesso à escola, sendo que tinha uma escola a 10 quilômetros. As crianças acordam 3 horas da manhã para conseguir chegar na escola às 7h30. Então, não é falta de dinheiro, é falta de responsabilidade, é falta de prioridade, entre outras coisas. E a questão realmente da estrutura das escolas, o professor desmotivado, a falta de formação do professor. E não pensem que não tem formação, não tem formação de qualidade. Porque hoje em dia, assim, o professor de matemática, ele está lá na sexta-feira à tarde aprendendo sobre sexualidade. O professor de matemática, que muitas vezes precisaria passar por uma, como que chama aquilo? Uma reciclagem, obrigada. Por uma reciclagem, está lá aprendendo todes. Porque tem que valorizar o todes. Porque tem que falar sobre a questão racial. Tem que falar, gente, mas os alunos estão saindo sem ler e escrever da escola. Próximo, por favor. Eu vou falar um pouquinho rapidamente dessa questão de base nacional comum curricular, só para que vocês entendam onde é que está um dos problemas. Lembrando que a questão educacional, como diz o Nicolas, se alguém falar para você que resolve rapidamente, você corre. Nem dá 2 passos para trás, você vai embora, você corre, você deixa a pessoa falando sozinha e vai embora. A base nacional comum curricular são as diretrizes educacionais, tá? Então, basicamente, ela engessa o currículo brasileiro. Tem essa questão de o professor não tem mais autonomia, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nós precisamos ter cuidado quando nós falamos que todo professor é militante. Eu sou contra, tá? Porque existe uma parcela, sim, de professor que doutrina. Existe. E eles sabem que eles estão doutrinando. Mas existem professores que foram doutrinados, e tem professores que sabem o barulho que tem na mão, mas eles precisam seguir a base nacional comum curricular, que é aqui, ó, eles tiraram a autonomia. Mas eu já chego no problema maior. Todo mundo estuda a mesma coisa. Aí tem gente que fala assim pra mim, mas isso é bom. Cara, isso é bom. Porque se meu filho, eu tô morando lá no Nordeste, eu vou morar lá no Sul, é bom, porque ele não vai perder muito, assim, né? É fofo. Só que o problema é que o seu filho, ele está estudando um lixo.
Esse que é o problema. Então, o lixo que ele estuda lá no Nordeste, ele vai estudar lá no Sul. Olha que beleza. Então, isso não é bom. Além do mais, entenda onde é que está o problema. Nós temos uma coisa chamada temas contemporâneos transversais. Basicamente, aqui, ó, Agenda 2030 da ONU, tá? Isso daqui, gente, são os temas que deverão ser trabalhados nos materiais didáticos. E aí, o que vocês imaginam que vocês vão encontrar nos temas contemporâneos transversais? Lixo ideológico. Somente lixo ideológico transvestido de coisa bonitinha, fofa. Direitos humanos. Essas coisas. Não, direito da mulher, direito do idoso, direito não sei o que, direito. Filho nosso não aprende dever, tá, fofa? Então você vai ter que ensinar em casa. Porque na escola é somente deveres, ECA. Gente, crianças de primeira série do ensino fundamental, eles estão aprendendo ECA, tá? Nem você sabe o que é o ECA. Isso é Estatuto Criança e Adolescente. Sim, teu filho já vai estar sabendo. Cuidado. Além do mais, os temas contemporâneos transversais, eles fazem parte de 60% do conteúdo que o estudante está estudando, na formação dos professores, além do lixo ideológico. Próximo. Gente, eu falo demais, tá? Então, tá na metade aí, tá? Não durmam, por favor. Eu quero mostrar para vocês como que é, bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. É mais ou menos assim, que quando você resolver dar uma olhadinha na Base Nacional Comum Curricular, que você vai encontrar. É aquele blá 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 pedagógico que ninguém entende nada, ninguém entende bolhufas. E é só para te enganar. Mas eu vou mostrar assim, ó, quando você falar de ideologia de gênero, e alguém falar para você, não existe ideologia de gênero nas escolas, pera aí que eu vou mostrar para você. Isso aqui são as habilidades e competências que são determinadas pela Base Nacional Comum Curricular. Aí, gente, eu vou falar uma coisa para você, tantas habilidades que seu filho vai ter que desenvolver na escola, que basicamente ele vai sair da escola um Ayrton Senna, um Einstein e uma Madre Teresa de Calcutá. Pode ser que ele não saiba ler e escrever, mas o resto, eles garantem tudo. Olha que coisa interessante, tá? Ensino fundamental, 8ª série, ciências, competência 11. Vou ler rapidinho, tá? Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana. Abre parênteses. Abriu parênteses, aí vem a coisa feia, tá? Pense uma coisa, dimensões da sexualidade humana, ok? Agora vamos lá. Biológica. Tá, biológica. Eu, por exemplo, conheço a biológica. Aí tem a sociocultural, tem a afetiva, que ó, sociocultural, afetivo, vocês já estão entendendo. E tem, gente, até a ética. Eu queria entender, o que seria uma sexualidade ética? Você vai ensinar para os alunos sobre sexualidade ética. Isso aqui, meus queridos, ideologia de gênero. Isso aqui está na Base Nacional Comum Curricular. Você sabe qual é o problema? Vou explicar para vocês. Isso daqui, até a 5ª, 6ª série, são temas que são apresentados. Sabe aquela coisa, vocês dão uma pinceladinha em forma de educação sexual para os nossos filhos. Quando chega na 6ª série, o bicho pega. Daí a professora ela vai ter que falar de sexualidade. Próximo, por favor. E aí, mesmo a abençoada professora que não quer falar disso, porque isso aí não é um problema dela, nós encontramos no material didático o quê? Tudo bem descritinho, bonitinho. Tem assim, até aqui, ó, tem a página com o desenho. Para os nossos filhos, se eles não entenderem o texto, eles vão entender o desenho, porque tem, né? Tem aqueles que ainda não aprenderam a ler e escrever, mas o desenho, o abençoado vai conseguir entender, né? Aí, ó, lá em cima, falando já sobre banheiro unissex. Esse material, se não me engano, gente, é de 2021, esse material aqui. E aqui tem a descrição sobre transexualidade, tem materiais didáticos que falam, inclusive, de como é feita a transição, quais os hormônios que são necessários, né? E assim, não fiquem pensando que é só ciências, não. Não, sociologia vai estudar, sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa. Temas contemporâneos transversais. São temas atuais, ou enfim, escolhidos por, né? E transversais, ou seja, eles perpassam. Então, o seu filho ele vai aprender sobre isso aqui em matemática, em português, em geografia, em história, porque os temas eles perpassam as matérias. Olha que coisa boa. Então,
Então, o seu filho, agora vocês vejam como que acontece a alteração de comportamento. Próximo, por favor. Ah, não, aí tinha até uma... Ah, pode passar. Mas aqui tem até uma Simone de Beauvoir sendo parafraseada ali, mas não coloca o nome dela, só coloca ali, né? A mulher não nasce mulher, torna-se. Andaram... Pode colocar a próxima, por favor. E na prática, eu quero mostrar para vocês como que funciona essa questão, como que os nossos filhos, eles não mudam de repente. Primeiro porque essas habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular, elas estão todas sempre voltadas para o coletivo. Os alunos, eles são direcionados a pensar e sentir no coletivo. O individual é tirado completamente da vida do estudante. E aí tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. O regime de Stalin e de Lenin, eles usaram muito esse tipo de educação coletivista. Tanto é que quem tiver interesse pode dar uma pesquisada sobre a educação no período de Adolf Hitler. Ele implantou a educação nazista, religião nazista, filosofia nazista, e tem até uma parte que ele fala, que ele, conversando com um desertor, ele diz assim: você pode ir, eu já tenho o seu filho. Ele vai ficar, não foi assim, tá, gente? Não vou parafrasear porque eu não lembro, não vou fazer abre aspas aqui não. Mas ele disse: você pode ir, porque eu já tenho o seu filho. Ele formou uma militância completamente apaixonada pelo nazismo, na escola. Próximo, por favor. E aí agora, eu vou mostrar como é que o negócio funciona, bem na prática, tá? Vou falar como se eu estivesse no Instagram. Tia Karen vai pegar na mão de vocês aqui e eu vou, assim, ó, tipo, pra vocês entenderem como é que o trem funciona. Então aqui, ó, vamos imaginar as crianças do maternal ao final do ensino fundamental 1, ok? Nessa fase, você está ensinando os valores, né? Certos comportamentos são bons, são ruins. Enfim, você está educando o seu filho. Mas o que acontece é o seguinte: o material didático, ele tem uma pegada emocional. Seu filho, ele não vai mais... O foco não é mais aprender a ler, escrever, não. Isso aí, calma. A gente tem várias coisas que nós precisamos pensar. São várias habilidades, tá? Que nós precisamos desenvolver. Então, vocês vejam, do maternal até o final do ensino fundamental 1, existe uma desconstrução dos símbolos, dos conceitos e valores. Enquanto você está falando uma coisa para o seu filho em casa, o material didático está falando outra. E o pior, pais, agora aqui, ó, quem não é pai, mãe, vocês podem ficar tranquilos que não vai servir para vocês. Agora, o problema é que os pais têm medo dessa onda do politicamente correto. Tem medo de falar: eu não quero meu filho aprendendo isso daqui. Eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever. Ele pode, aí eu posso escolher. Entendeu? Vou lá comprar um livrinho. Mas não, os pais têm medo. Tem medo de chegar na escola e falar: professora, e esse livro, Príncipe e Cinderela? Aí, enquanto eu estou lá em casa, tentando fortalecer a masculinidade do meu filho, fazendo meu filho não ser medroso, né? Não. Aí o menino vai ler Príncipe Cinderela? Príncipe Cinderela. Ou ainda, a princesa que queria ser rei. Ela não queria ser rainha, ela queria ser rei. Isso vai desconstruindo os símbolos da cabeça dos nossos filhos de uma forma. E isso tudo, gente, é lavagem cerebral. Ou ainda, a ideologia de gênero. Isso aqui é da 5ª série. Se não me engano, acho que é 5ª série. 5ª série. Aqui, olha que bonitinha. Menininha, metade menina, metade menino. O cérebro, né? Tem todo o esquema afetivo, biológico, ético, enfim. E aí a luta, ela está muito desigual. Porque como a Isabela falou, acho que foi a Isabela ou foi a Bia, o professor, ele está como o dono do microfone. E aí daquele que se colocar contra ele, está falando ali a verdade. E nós pais confiamos na escola, nós não vamos lá, não refutamos nada, então nós concordamos com aquilo que o professor está falando. Próximo, por favor. Vou comprar aquela pastilha. E tem uma outra questão, que
Existe esses conteúdos e crenças, os conteúdos que passam crenças e valores para os nossos filhos, são todos coletivistas. São todos, as crianças são todas colocadas em uma bolha coletivista, e elas não conseguem raciocinar fora daquilo, gente. Eles não têm a noção da individualidade, do eu posso fazer isso. O que eles pensam? Eles são induzidos a pensar, eu tenho que me anular por conta do grupo. Entende? E ai de você, se você não faz o que o grupo quer, você não vai ser aceito. Por isso que eles estão tão facilmente manipulados. São facilmente manipuláveis. Isso daqui para vocês verem como as crenças, elas são coletivistas. Isso aqui, tenham cuidado, tá? Com essa psicose ambientalista que existe hoje nas escolas. A maioria de nós, com medo do politicamente correto, tem medo de falar, escuta, não está falando demais da natureza, não? Não, mas a natureza, que foi o caso da menina que falou por primeiro, né? Que iniciou o congresso. Ela chegou a parar de comer comida porque ela estava acabando com o planeta Terra. E foi de repente, gente? Não foi de repente. Foi só a chavinha que virou. Sabe quando ela começou a ler os livros? E a chavinha virou. Mas olha isso aqui, ó. Me disseram que havia uma floresta por aqui em algum lugar. Sabe me dizer? As crianças são enfiadas nessa psicose ambientalista por um motivo. Eles estão substituindo. Porque o que acontece? Antes nós tínhamos Deus no centro. Retirou-se Deus, colocou o homem. Agora eles estão tirando o homem e estão colocando a natureza. E aí os nossos filhos, de repente, a sua filha vai chegar em casa defendendo o filhote de baleia com uma camiseta a favor do aborto. E você vai falar, ué, mas da onde é que essa menina? Não era assim? A menina vivia dentro da igreja, lá, catequese, né, grupo de jovens, sei lá, agora. Não existe de repente, gente. Não existe. Olha aqui, ó. E todo mundo cai nessa conversinha ambientalista. Não, tem que defender a natureza? Tem, gente. Eu sou médica veterinária. Amo os animais. Mas eu não posso colocar um animal acima de um ser humano. Eu não posso fazer isso. A outra coisa é o socialismo, o comunismo. Ele está sendo incutido na cabeça dos nossos filhos. Isso daqui, olha que coisa, isso aqui é o vovô Carlos, tá? Esse é o livrinho, isso aqui é real, gente, tá? É um livrinho didático, o Capital para Crianças. É o vovô Carlos. E como que é que os nossos filhos estão aprendendo sobre socialismo e comunismo? Direitos humanos. O socialismo e o comunismo, ele começa a ser apresentado para os nossos filhos através dos direitos humanos. E essa questão dos tipos de famílias. Isso aqui todo pai, toda mãe cai até encontrar uma fotinha assim. Tipos de famílias, porque acredite, seu filho não está aprendendo a ler na escola, nem escrever, mas ele está aprendendo tipos de famílias. E aí assim, aí é a família da vaca, é a família do passarinho, aí tudo é família. Quando tudo é família, nada é família. E os valores que você está ali, as referências que essa criança tem dentro de casa, vão sendo desconstruídas na cabeça delas. Próximo. Existe também a introdução de novos símbolos. Isso daqui, gente, vocês encontram até em body de bebê recém-nascido. A bandeira LGBT, eu coloquei isso aqui, presta atenção, sabe o que é isso aqui? É um convite de festa junina de uma escola, que as crianças fizeram. Isso aqui não tem nada a ver com o movimento, isso aqui é um convite de festa junina. E as professoras, elas entram nesse politicamente correto, que eu tenho que eu tenho que fazer com que as crianças respeitem. As crianças simplesmente estão fazendo sem entender nada. Esse aqui é outro símbolo, o do punho cerrado. Isso aqui é típico dos regimes totalitários comunistas, socialistas e istas, tudo. E eu vejo em todos os materiais didáticos, mamando a caducando. Mamando a caducando, gente, quer dizer assim, é de petitico até o desmamado, tá? Até o que já saiu da escola. Então, assim, são símbolos
que vão formando o imaginário dos nossos filhos. E o imaginário, e daí o que acontece? Os livros clássicos, os contos de fadas, que traziam assim uma certa carga, traziam não, né? Que tinham a função de trazer uma certa carga moral, são desconstruídos para ser colocado no lugar o quê? Aquilo que é interessante para a esquerda. Isso está dentro do material didático dos seus filhos, dos nossos. Fora o MST, né? Aí vem os artistas com o bonezinho do MST, cantorzinho, todo mundo. E na escola também. Quase todos os materiais didáticos que eu analisei da quinta série, esse aqui é só até a quinta, tá? Eu tô falando. Da quinta série tinha a bandeirinha do MST, do movimento feminista, do LGBT. E aí a criança, ela vai... Porque pensem, gente, isso aqui é todos os dias. Se não está falando em português, está falando em matemática, está falando em história, está falando em... Por quê? Porque são temas contemporâneos, transversais. Então, em história, ele aprendeu uma coisa, daí amanhã, no outro dia, em geografia, é outra coisa sobre o mesmo tema. Existe uma lavagem cerebral acontecendo e isso vai fazendo com que os valores vão sendo desconstruídos, outros valores são construídos no lugar. E essa criança e esse adolescente, ele vai crescendo com aquilo como verdade absoluta. Sabe por quê? Porque nós não estamos sabendo do que está sendo falado ali. E se você colocou ele naquele colégio com aquela professora, você assinou embaixo. E nós não participamos. Nós confiamos cegamente na escola. Próximo, por favor. E aí tem uma questão, principalmente nessa fase, até a quinta série, né? Quando os pais, eles se dão conta disso, de tudo isso, aqueles pais, né? Se deram conta, tal, e vão conversar na escola, sabe o que é, paizinho? Isso é importante para a criança não ser tão egoísta. Hã? Isso é importante para a criança não ser tão egoísta. Ou ainda, quando você vai conversar com a sua vizinha, ela fala assim, não, amiga, que isso, você está sendo extremista, credo, você vai criar seu filho numa bolha. Só deixa eu avisar uma coisa para vocês. Escolha a bolha. Porque se você não criar o seu filho, informando, mostrando, como é que eu vou falar? Educando ele na sua casa, eu vou mostrar para vocês que existe uma coisa chamada bolha marxista. Por isso que a Isabela falou que às vezes ela lancha sozinha. Porque existe uma bolha marxista dentro das escolas. Próximo, por favor. Eu estou correndo, tá, gente? Acredite. Quando nós... Aí o que acontece? Então vamos imaginar. As nossas crianças que passam em média, tá, gente? Isso considerando que estuda só meio período. 4 horas por dia na escola, desconstruindo os valores, as crenças, né? Até a quinta série. Aí começam as redações, que acreditem ou não, elas fazem parte de uma técnica de lavagem cerebral, as dinâmicas de grupo, isso tudo está no Maquiavel Pedagogo, livrinho fininho, maravilhoso, que vai abrir a cabeça de vocês. E aí o que acontece? Quando o abençoado dos nossos filhos, eles vão do ensino fundamental 2, né? Chega no ensino fundamental 2, aí a coisa muda de figura. Porque daí já existe o quê? Você não é mais o super-herói. Nós não somos mais super-heróis dos nossos filhos. Você já não sabe muita coisa. Quem sabe é o fulano, fumador de maconha, lá do YouTube. Eu escutei isso de um menino inteligentíssimo. Ô tia, a gente chega uma hora que a gente vira tia, né? Ô tia, negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que legalizar a maconha. Ah, é? O menino, tipo, o moleque é CDF, né? Na minha época eu chamava CDF, enfim. Ô tia, eu acho que tem que legalizar a maconha. Ah, é? Da onde é que você tirou isso? Eu vi o youtuber falando. O cara joga videogame, enquanto tá lá jogando videogame, filmando, ele falando da legalização da maconha. Esse cara é referência para os nossos filhos. E aí a escola já ajuda, tudo. E aí que chegou aqui no ensino fundamental 2, no ensino médio, até o ensino médio, o negócio fica um pouco mais pesado. Por quê? Porque além eles continuam desconstruindo os valores, as crenças, toda a trabalheira que você teve lá, né? Vamos supor que todo mundo teve essa trabalheira. Chega nessa fase,
existe um ativismo sexual muito grande e existe uma pressão para que o comportamento mude. Não basta só você falar o que eles querem. Eles querem que você prove. Eles querem que você haja daquele jeito, como a bolha marxista, como o grupo quer que você, como o grupo quer que eles ajam. O grupo quer que você haja daquela forma. Cuidado com o ativismo sexual, gente. Está muito forte nas escolas de criança pequenininha. Menina de 9 anos dizendo que gosta de menina. Mães, acordem, conversem com suas filhas. Está muito sério. Existe um ativismo sexual entre os alunos, por parte do material didático e também por parte das professoras militantes. Além do mais, o feminismo, gente, se a gente não, já é caso perdido, que as mães já compraram o feminismo. Eu sou da geração, você tem que trabalhar, porque você não pode ficar em casa. Se você ficar em casa, você vai fazer o quê? E se você se separa do seu marido? Você não pode cuidar dos seus filhos. E daí você acha que você não foi doutrinado no feminismo não, né, fofa? Mas, ó, você está aceitando tão facilmente essas ideias de todes hoje? Como que vocês acham que a sociedade está aceitando a ideia do todes hoje? Porque nós fomos doutrinadas, as nossas mães foram doutrinadas. Tem as pautas ambientais, as raciais, socialismo e cristofobia. Sim, tem cristofobia dentro das escolas. Apesar de que como é que eu vou chamar? O presidente, o presidente, no primeiro mandato dele, em 2003, a primeira lei que ele assinou foi uma lei que obrigava as escolas a terem o ensino da história e da cultura africana. Tá maravilhoso. Só que dentro da cultura africana, eles colocam também a religião africana. Então, assim, não pode se falar de Cristo dentro das escolas. Não pode, porque o Estado é laico, tá? O Estado é laico, não pode. Mas, porém, contudo, até a 5ª série, 6ª ou 7ª, quem sabe, o seu filho já vai estar sabendo tudo sobre as outras religiões, principalmente a religião de matrizes africanas. Então, assim, não pode ter o proselitismo, não pode falar de Cristo, não pode. Mas encontraram uma forma de se falar de outras religiões através da cultura, e pode, porque é lei, tá? Lei. Se é lei, tem que seguir. Tem essa outra. Gente, eu juro, tem criança que não tem, né? Tá. Esse aqui foi leve. Isso aqui é um livro de educação sexual que uma professora indignada falou que ia ter que dar aula. Olha isso aqui, gente. Me perdoem, tá? Eu abro aspas. Masturbe-se no chuveiro. É o lugar perfeito para um pouco de amor próprio. Só não deixe de limpar tudo depois, por favor. Próximo. Isso aqui é aula de educação sexual nas escolas. Esse, 19. Você pode pôr o 20, por favor? Isso. Eu não estudei isso. Esse aqui. Eu cheguei a Esse é um pouco. Vocês me perdoem, eu não gostaria de estar mostrando isso para vocês. Mas ele está tão feio que não quer nem abrir. Mas está acabando meu tempo, né? Eu sei. Tá? Gente, está acabando o tempo. Obrigada, tchau. Ela é linda, maravilhosa, né? 5 minutos, tá bom, gente. Então obrigada, tchau. Vai. Não vai dar para mostrar. Mas enfim, vê se você consegue abrir. Não conseguiu abrir outro, gente. Então é isso. O negócio é o seguinte, ó. Ô, Dulce. Aquela pressão. Pequena pressão, gente, só um pouco. Não dá, Dulce. É brincadeira. Eu preciso de só mais 10 minutos. É brincadeira. Aí, ele conseguiu abrir. Obrigada, pessoal. Isso daqui, tá, gente? Isso aqui não é aula de educação sexual. Isso aqui é uma aula de literatura. Um livro que foi indicado por uma professora que não tinha lido o livro. Viu no Google, por indicação. Indicação do Google. Essa aqui é uma feminista muito conhecida. E a mãe, que é uma seguidora minha, pegou a lista do material didático, comprou os livros e leu antes de dar para a filha de 14 anos. Vocês acham que isso aqui é material para se passar dentro de sala de aula? Não é. E lembrando, isso aqui não é aula de educação sexual, tá, gente? Isso aqui é literatura. Tá. Pode pôr o próximo, eu vou dar uma corridinha. Tá, vou falando, enfim. A outra questão que eu quero chamar a atenção para vocês
O que acontece? Existe uma cobrança muito forte em relação à masculinidade dos nossos meninos. Aí agora eu vou chamar a atenção dos pais. Pais, vocês precisam entrar em cena e salvar os filhos de vocês. Sejam a referência dos filhos de vocês, porque a escola que valoriza tem toda essa... Eu fico tão bravo com isso aqui. A desconstrução da masculinidade tóxica. Menino forte, masculinidade tóxica. Menino que defende o outro, masculinidade tóxica. O menino tem que ser fraco, afeminado, um coitadinho. É isso que muitas escolas e muitos materiais didáticos estão incentivando os nossos filhos a serem assim. E por isso que não existe de um dia para a noite. Não existe. É uma lavagem cerebral. E pensem, no mínimo 4 horas por dia. Próximo, por favor. Eu já estou terminando. Tem uma outra questão, que é a questão ideológica, política ideológica, partidário, político ideológico, enfim, que também é muito forte dentro das escolas. Essa questão da transexualidade, gente, eu nem vou entrar, tá? Isso aqui é muito sério, é sociologia, tá? Isso aqui não é aula de educação sexual, isso aqui é uma aula de sociologia de um colégio católico de Belo Horizonte, renomadíssimo. E aí, quando uma mãe resolve tirar o filho da escola e as outras mães questionam: por que você tirou o seu filho da escola? Ela fala: por isso aqui. Sério? Você tirou por causa disso? Aí ela falou: o meu filho teria que estudar sociologia. Por que estão falando de transexualidade? Inclusive sociologia. Mas aí nós precisamos lembrar dos temas contemporâneos, transversais. Próximo. Deixa eu ver. Tá, o feminismo, pode passar o próximo, pode pro próximo. Feminismo eu já falei sobre. Tá, agora para finalizar a palestra, antes que me expulsem daqui, nós precisamos tomar cuidado, gente, com 3 confusões grandes que fazem com as palavras, com as confusões que fazem com 3 palavras: comum, normal e natural. Existem questões que são naturais, ok? Existem questões que são comuns e existem questões que são normais. O problema é que hoje tudo é normal. Tudo é normal. E quando você vai falar na escola, ou com certos pais que têm medo do politicamente correto, ou que não enxergam, eles falam que isso é evolução. É a sociedade evoluindo. Não, meus amores, isso não é a evolução. Isso é a revolução cultural. Não existe evolução. Isso não é a evolução. Não podemos chamar de evolução. Isso é a prova da revolução e de como os nossos filhos sofrem uma lavagem cerebral nas escolas. Agora vem a pergunta. Vocês entenderam? Como não existe o de repente? Não, por favor. Agora vocês entendem como não existe o de repente? Se o teu filho tem 5 anos, cuide dele com 5. Se o filho está com 10, 15, cuide. Não interessa. O dia que você for lá para o céu, vamos rezar que está todo mundo para o céu, tá? Deus vai perguntar para você: o que você fez com abençoado seu filho? Eu estava trabalhando. Vocês vão ser cobrados, eu vou ser cobrado, todos nós vamos ser cobrados. E o próximo? Não vou ser expulso. Eu tinha feito tudo bonitinho, viu, gente? Mas na hora de passar deu tudo errado. Então voltem para casa enquanto é tempo. Nós temos tempo, acreditem, nós temos tempo. Se você é avó, você tem tempo de pegar abençoado sua filha, você cuida direito dos meus netos. Voltem para casa. E principalmente o último, por favor. Não durmam na pia. Obrigada.
Gostaram, gente? Eu acho que foi a Cris Tonieto que falou que o assunto que a gente está tratando aqui hoje é tão complexo, tão profundo, que não será um seminário de 8 horas que a gente vai poder adentrar em todas as nuances do que a gente está tratando. E é por isso que eu já quero fazer agora a divulgação oficial, que o número de convites que nós já tivemos aqui atrás, a gente já vai ter esse mesmo evento em todos os estados do Brasil. Inclusive, vocês também estão encarregados de pedir nos seus estados, na sua cidade, dos seus vereadores, dos seus deputados estaduais, para que eles peçam na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, que esse evento seja replicado. Eu me coloco à disposição a viajar pelo Brasil, se preciso for, em todos os cantos, para a gente poder lutar por essa luta que para mim é a mais valiosa de todas. Eu fui ali fora atender um telefonema, no retorno, uma funcionária aqui da Câmara me parou para conversar comigo, que fica na portaria da segurança. E ela veio me perguntar assim: Gália, o que é que vocês estão fazendo aí? Ela falou: não, é um evento sobre doutrinação, ensino e tal. Ela me falou: eu nunca vi numa quinta-feira à tarde esse tanto de gente no auditório. Primeiro, porque a quinta-feira, normalmente, a maioria dos deputados já voltaram para suas bases, já voltaram para suas casas. Segundo, que em vários momentos já usaram esse auditório para fazer seminários, audiências públicas, trouxeram pessoas internacionais, celebridades, sabe, deputado? E aí eles falam: Gustavo, eles fazem seminários aí, eu ocupo esse auditório, dá 40, 50 pessoas. Nós temos aqui hoje 300 assentos, em torno de 280 estão sendo ocupados. E eu olho para a cara de vocês, a sensação que eu tenho é que vocês não estão com vontade de ir embora, estão? E eu queria fazer o seguinte: eu estou numa guerra onde lá na comissão a impressão que eu tenho é que a gente é um lutando contra todos. A minha primeira missão, eu disse aqui, para fazer o quê? Provar que esse problema existe e que ele deve ser pautado. Foi ou não foi?